Vamos lá. Hoje aqui a gente vai discutir tuberculose e eu quero também entrar na questão da hanseníase, né, para a gente concluir, né, o quadrado da atenção básica que a gente estudou na aula anterior, né, hipertensão, né, e diabetes. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês me confirmam. Está aparecendo aí o slide, tuberculose para vocês. A tela maior. Bora, computador. Só esperando abrir, que o computador tá lento. Bora, computador. Só uma tela branca aparecendo aqui para mim, peraí. O aplicativo não está respondendo. Só faltava. Peraí, deixa eu só arrumar isso aqui. Aguardar o programa responder. Vamos ver agora. Pronto. A tela ficou cheia aí com o slide. Sim. Beleza, então vamos lá. Então vamos lá. No caso aqui, hoje eu estou, né, pelo computador, vocês veem minha imagem, né, e vê o slide. Eu aqui só vejo, né, o slide. Então, quando vocês forem fazer alguma pergunta, façam no microfone, porque se vocês colocarem no chat, eu não consigo visualizar, beleza? Então, ó, da mesma forma, pessoal, que hipertensão e diabetes, a gente estuda, né, sempre comparando uma com a outra, porque elas têm perfis semelhantes. A tuberculose e a hanseníase, a gente também estuda da mesma maneira. Vocês vão perceber que muitas das coisas que eu falar aqui para a tuberculose também cabem para a hanseníase. Bora lá. Primeiramente, o conceito da tuberculose. É uma doença infecciosa. Aqui já tem uma diferença quando a gente compara com a hipertensão e a diabetes. Porque a hipertensão e a diabetes, elas não são infecciosas, elas não têm micro-organismos no seu curso de transmissão. Se eu sou hipertenso, eu não passo a minha hipertensão para ninguém. Se eu sou diabético, eu não passo a minha diabetes para ninguém. Mas a tuberculose, ela é transmissível, ela é contagiosa, ela é infecciosa. Porque eu tenho uma bactéria chamada bacilo de Koch ou Mycobacterium tuberculosis, que é jogada no ar quando o cara tosse, fala ou espirra. Então, a tuberculose, né, se fosse para a gente conceituar escrevendo, uma doença infecto-contagiosa de notificação compulsória, investigação obrigatória, que é transmitida pelo ar quando o cara tosse, fala ou espirra e saqueadora cai em prova, liberando aerossóis. Aerossóis e gotículas são as partículas contaminantes que a gente pode liberar no ar, pessoal. Qual é a diferença de aerossol para gotícula? O tamanho.
Os aerossóis são partículas menores do que 5 micra. Já as gotículas são partículas maiores do que 5 micra. A tuberculose são aerossóis. Já a hanseníase, olha aí começando as comparações, já são gotículas. E o que é que isso tem a ver? A máscara que eu vou utilizar. Para tuberculose, o atendimento tem que ser feito com a máscara PFFI2 ou N95. Para hanseníase, eu posso utilizar uma máscara cirúrgica comum. Então, entenda isso logo de cara, um slide importante. Adora cair em prova. A tuberculose, tosse, fala ou espirro, liberando aerossóis. A hanseníase, tosse, fala ou espirro, liberando gotículas. Os aerossóis são partículas menores do que 5 micra, uma unidade lá da física, que só são filtrados com a máscara PFF2. As gotículas são partículas maiores do que 5 micra, pessoal, que conseguem serem filtradas com a máscara cirúrgica comum. Então, entenda isso, por amor de Deus, logo para pegar. Outro ponto importante, meu povo, é o seguinte, é que só transmite tuberculose se você tiver a forma pulmonar. A tuberculose ela pode dar nos pulmões, ela pode dar nas pleuras, ela pode dar nos ossos, ela pode dar nos rins, ela pode dar nos gânglios linfáticos, mas a única TB que é transmissível é a pulmonar. E por isso que ela é um grande problema de saúde pública, exatamente por essa capacidade que ela tem de disseminação. Vamos supor que eu tenha tuberculose pleural, eu não passo essa minha TB para ninguém. Que eu tenho uma tuberculose renal, eu não passo essa tuberculose para ninguém. Mas um cara que tem a tuberculose pulmonar, ele pode sim transmitir essa doença para uma outra pessoa. Quando a gente for estudar hanseníase, dos 4 tipos de hanseníase, as únicas transmissíveis são as hanseníases multibacilares, MBs, muitos bacilos, tá bom? Então, pega essa informação, tá bom? Então, olha, os sintomas. Preste atenção nisso aqui. A tuberculose ela tem sintomas que são clássicos. Põe clássicos nisso. Principal sintoma da tuberculose continua sendo aquele que você conhece. Uma tosse que é persistente, que pode ser seca ou cheia, que dura mais de 3 semanas. O cara já me apresentou isso, eu já considero ele como sintomático respiratório. Um potencial caso de tuberculose, eu vou ter que investigá-lo. Mas a tuberculose, ela pode vir com outros sintomas associados. O cara perde muito peso de maneira inexplicável. Na tuberculose, ele tem uma sudorese muito acentuada durante a madrugada, chega a um ponto de ter que trocar o lençol espremendo, encharcado de suor. Na tuberculose, ele tem uma febre, mas é um quadro de febre engraçado, que é aquela febre ali no horário da malhação, ali no horário do Datena, ali de 5h30 para 6 horas da tarde. Febre ao final da tarde. Então, tosse, que dura mais do que 3 semanas, seco ou cheio, eu já considero o cara como sintomático respiratório. Febre ao final da tarde, perdeu peso e sudorese noturna. Olha o seguinte, eu vou pedir para esse paciente 2 baciloscopias diretas de escarro. É a forma principal da gente fazer busca ativa e diagnosticar a TB. Agora, se eu colocasse numa prova que a tuberculose é uma doença de diagnóstico clínico, vocês colocariam verdadeiro ou falso? Colocariam verdadeiro ou falso? E aí? Ninguém? Falso. Ó, o que é uma doença de diagnóstico clínico, meu povo? É aquela que somente os sinais e os sintomas são suficientes para a gente cravar a resistência. A tuberculose eu não consigo só com sinais e sintomas cravar a sua presença. Porque, por exemplo, a pneumonia tem os mesmos sintomas da tuberculose. Então eu vou precisar ter ali o descarte de uma para cravar a outra, porque os antibióticos que eu trato a pneumonia são diferentes dos antibióticos que tratam a tuberculose. Tuberculose a gente vai tratar com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. A pneumonia a gente vai tratar com ceftriaxona,
com hidrocortisona, com ampicilina, com aminofilina. Oi, alguém quer perguntar? Só diga o microfone, pessoal, quando forem fazer alguma observação, porque senão fica dando microfonia. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Tá dando microfonia, tá? Ah, o da Alessandra, peraí. Então, ó, vamos debater aqui olho no olho aquele primeiro material. Tuberculose, doença infecciosa, porque passa de uma pessoa para outra, transmitida por uma bactéria chamada bacilo de Koch, alguns livros colocam como Mycobacterium tuberculosis, que é repassada quando o cara tosse, fala ou espirra, liberando do ambiente aerossóis, que são partículas menores do que 5 micras. A tuberculose pulmonar é a única que é transmissível. E eu tenho outros tipos de TBs que eu chamo de extrapulmonares, como renal, pleural, óssea, ganglionar. Pegue isso. Essa informação gosta de cair. Tuberculose é de notificação compulsória e também de investigação obrigatória. Notificação compulsória, eu tenho que informar pelo SINAM às autoridades superiores que aquele caso existe ali na minha área para que venha uma devolutiva de lá para cá, para que eu possa prestar uma assistência de qualidade àquele meu paciente. Sintomas da tuberculose pulmonar. Por que a gente trabalha mais a pulmonar? Porque é pandêmica, é a única infecciosa, então se dissemina com maior facilidade. É a que a gente tem realmente em maior quantidade no nosso dia a dia. Tosse persistente, que dura mais do que 3 semanas, cheia ou seca, tanto faz ter catarro ou não. Perder peso, febre ao final da tarde e sudorese noturna. Veja, eu não vou poder fechar o diagnóstico da tuberculose só com isso, porque pneumonia também tem isso. E os antibióticos são diferentes. Já pensou se eu digo que é tuberculose é pneumonia, se eu digo que é pneumonia é tuberculose? Então, por isso que ela é uma doença clínica laboratorial, porque eu vou precisar de exames para ter a certeza. E os exames passam principalmente pela baciloscopia direta do escarro. Baciloscopia direta do escarro. São quantas amostras? Quem sabe? Quantas são as amostras da baciloscopia na tuberculose? E aí? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas amostras de baciloscopia eu fiz? Duas. Eu já vi cair essas questões. Muito fácil, mas o pessoal ainda erra. 2 amostras. Um pouquinho desse exame de fezes, 5 ml de secreção, são suficientes. A primeira coleta, ela é feita no dia que eu estou suspeitando que o cara tem. A primeira coleta, ela é feita no dia que eu diagnostico o cara com um sintomático respiratório. Suponho que eu estou conversando com um cara lá no posto de saúde e ele me fala que está tossindo há 3 semanas. Eu não posso deixar esse cara sair da unidade sem coletar a amostra para baciloscopia. Por mais que não seja, mas eu fiz o certo. A outra amostra da baciloscopia é imediatamente no dia posterior. Se eu coletei, por exemplo, a segunda amostra da baciloscopia, ela tem que ser na terça. O despertador do cara vai ser o agente comunitário de saúde para fazer essas amostras. Agora, o que é chato para o diagnóstico da tuberculose? Porque se as 2 baciloscopias derem negativas, eu ainda não posso descartar os casos de TB. Daqui a pouco a gente discute melhor, né, esses critérios diagnósticos. Então vamos para o quadrado da atenção básica. Hipertensão é clínica, somente sinais e sintomas. Diabetes, clínica laboratorial, eu preciso de exames. A gente passa para a segunda dupla. Tuberculose, já é uma patologia clínica laboratorial. E a hanseníase, o diagnóstico é clínico. Eu não preciso de nenhum exame para saber que o meu paciente ele tem a hanseníase. Doença que tinha uma denominação pejorativa antiga, né? O pessoal chamava de lepra, né? Ok. Dúvida dessa parte inicial? Alguma dúvida, né, da descabeçalho inicial da tuberculose? Pode seguir? Quem não comanda
aí, dúvida, pergunta, senão a gente segue. Continuar. Microfone alguém? Pode seguir. Beleza, então vamos embora. Ó, o paciente bacilífero é a principal fonte de infecção. Acabei de falar para vocês que a gente pede 2 baciloscopias diretas do escarro como uma forma de diagnóstico e busca ativa. Eu posso, né, ter alguma fonte de infecção não bacilífera? Posso. Mas o cara que vai transmitir a TB desse primeiro bonequinho aqui para esse segundo bonequinho, certamente ele tem baciloscopias positivas. Fatores que aumentam a chance de transmissão. Sem dúvida alguma, o tempo que o doente e os seus contatos respiram nesse ambiente. Eu vou deixar a tela preta aqui para mostrar um negocinho para vocês. Suponha que esse círculo é uma casa. E aqui eu tenho a mãe, eu tenho o pai, e eu tenho o filho 1, eu tenho o filho 2 e eu tenho o filho 3. Imagine aí que o filho 2, ele pegou tuberculose. Como é uma doença infecto-contagiosa, eu tenho uma bactéria, e aqui são pessoas, né, que têm um contato íntimo com esse filho contaminado, possa ser que a mãe, o pai, o filho 1 e o filho 3, eles também agora portem a bactéria. Não significa dizer que necessariamente eles vão adoecer, mas eu preciso quebrar a cadeia de transmissão dentro dessa família. Eu vou fazer isso a partir da prova tuberculínica, que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então, a prova tuberculínica, ela serve como auxiliar diagnóstico para TB em crianças, mas ela é fundamental para a gente estudar o risco que uma pessoa tem de adoecer de TB por ter entrado em contato direto com alguma pessoa diagnosticada com ela. Tá entendendo? Então, qual é a fonte maior de transmissão aqui? É esse filho 2, se ele tiver baciloscopias positivas. Se ele não tiver baciloscopias positivas, ele pode infectar o restante, só que a chance aí é menor, tá certo? Aqui estão os sintomas que eu falei com vocês. Lembra que a gente está discutindo mais a TB pulmonar. Tosse produtiva ou não. Eu sempre gosto quando o aluno questiona. Professor, você falou para mim que a tosse ela pode ser seca ou cheia. Se essa tosse for seca, como é que eu vou coletar secreção para a baciloscopia? A gente vai tentar nebulizar o paciente para ver se cria essa secreção. Não vai ser nenhuma amostra dessas coisas, mas a gente pode tentar. Ou se não tiver secreção, a gente apelar para outros métodos, como por exemplo radiologia, né, raio-x de tórax, cultura, né, de amostra. Então a gente vai buscar outras maneiras se o paciente não tiver secreção para colocar ali dentro daquele bendito pote. Febre, como eu falei, à tardinha. Emagrecimento sem explicação. O que seria isso? Suponha que seu Raimundo pesa 98 quilos e dentro assim de 20 dias ele apareceu pesando 75, ele perdeu 23 quilos. Não é normal. Isso não é saudável perder 23 quilos nesse intervalo de tempo. Então alguma coisa está acontecendo. E a sudorese noturna, como eu falei, o cara vai suar mais do que uma tampa de uma cuscuzeira pela madrugada, que chega a ponto de trocar o lençol. Show! Fisiopatologia. Isso aqui não vai cair para vocês do técnico. Isso aqui gosta mais de cair em prova de enfermeiro, né? Físio, normal. Mas tem o quê? Uma patologia. Então, esse normal deixou de ser normal. O corpo está sendo parasitado. Então, aqui, inalação da partícula do bacilo ácido álcool resistente. Vai formar um complexo pulmonar primário que a gente chama de complexo de Ghon. Vai haver uma disseminação linfática após uma distribuição hematogênica. Vai haver uma conversão da prova tuberculínica de 4 a 6 semanas, onde células de defesa como linfócitos e macrófagos vão formar o granuloma. A prova tuberculínica ela vai dar reagente em 90% dos casos. E eu vou ter que fazer uma notificação compulsória. Eu vou ter que informar o caso de TB na ficha SINAM-TB. SINAM é o Sistema de Informação dos Agravos de Notificação.
é o sistema onde a gente informa a presença das doenças nas nossas áreas. Então, de novo, a fisiopatologia, não custa nada você saber um pouquinho mais do que é para saber. Inalei o bacilo ácido álcool resistente. Formei o complexo pulmonar primário, que foi o complexo de Gros. Vai haver uma disseminação linfática após uma distribuição hematogênica. De 4 a 6 semanas, né, a gente vai ter uma prova tuberculínica reagente em 90% dos casos. E nós vamos ter que notificar pelo sinano. O linfócito, o macrófago, que são células de defesa, vão formar um granuloma, que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Slide para vocês colocarem assim, importante. Olha o que eu já falei para vocês. 90% dos casos de TB são pulmonares. E é a única forma de TB que é transmissível. É a única forma de TB que passa de uma pessoa para outra. Também pode ter TB no linfonodo, pleura parietal e pleura visceral, que são as membranas que revestem o pulmão. Na laringe, nos rins, no cérebro, aqui o bicho pega, aqui tem uma peculiaridade. Ossos da coluna, que é o mal outro, quadril, joelho. Vamos lá, vamos ver quem sabe. Quanto tempo dura o tratamento da tuberculose? Quem me diz? Quanto tempo dura? 6 meses? 6 meses. Mas a tuberculose meníngea, ela dura 9 meses. Então, a tuberculose pulmonar e todas as outras TBs, o tratamento dura 6 meses, subdividindo fase de ataque e fase de manutenção. Mas já a tuberculose meníngea, onde o bacilo de Koch se instala, né, nas meninges do ramato aracnoide, o tratamento já dura 9 meses. E é a TB, vamos dizer assim, mais grave. Inclusive, a BCG, que é uma forma clássica de prevenção para a TB, ela vai proteger principalmente contra as formas graves da tuberculose, exatamente miliar meníngea, tá bom? Pegue essa informação. O osso da coluna, mal de pó, também pode estar em quadril e em joelho. Ok, vamos para a baciloscopia, fundamental entendermos. Baciloscopia direta do escarro, 2 amostras. Primeira, assim que definir o cara como sintomático respiratório. A segunda, no dia sucessivo à coleta da primeira. O agente comunitário de saúde, vai bater na porta e vai acordar o indivíduo. Ele não bebe água, ele não faz nada, assim que acordar, já coleta, tá bom? Mas se for, por um exemplo, uma TB extrapulmonar, TB no rim, eu vou coletar baciloscopia? Claro que não, meu povo. Baciloscopia é para TB pulmonar. Se for uma TB extrapulmonar, eu vou pedir exames, né, dos materiais convenientes àquele sistema. Eu vou pedir exames convenientes à investigação, né, de problema naquele órgão. Quando a gente fala de baciloscopia direta de escarro, a gente está falando, né, de TB pulmonar. Então, olha aqui. A secreção tem que vir da via aérea inferior, da via aérea profunda. Então, você vai pedir para o paciente dar aquela puxada mesmo, o máximo que ele puder. Tosse e joga a secreção dentro do copo. Né? 2 dedinhos de secreção em torno de 5 ml. Eu tenho ali uma amostra boa. Não é bacana a amostra de via aérea superior. Não é a amostra boa, uma amostra rica em saliva. Tem que ser secreção. Tem que ser catarro mesmo. O ideal aí, o slide fala de 5 a 10 ml, mas se a gente tiver uma amostra de 5, a gente já está, né, alegre, a gente já está ali, né, feliz, porque conseguiu coletar o material para o potencial diagnóstico. Cuidado com essas baciloscopias. Isso aqui pode parecer simples, mas muita gente se perde. Veja bem, o pote ele tem que ser tampado e colocado numa sacola plástica dessas comuns, claro que com a tampa para cima. Eu não vou coletar a baciloscopia e colocar nessa sacola com a tampa virada para baixo. Lavar as mãos, né? O paciente lavar as mãos é fundamental. Olha isso aqui. Quando a gente coleta a baciloscopia, se possível, a gente já manda no mesmo dia o laboratório, né? O material para o laboratório. Só que às vezes a gente não tem como mandar no mesmo dia. Quando nós não podemos mandar no mesmo dia, a gente pode colocar essa amostra numa geladeira de material contaminado e essa amostra fica no máximo 7 dias lá. Então, suponha, eu coletei a baciloscopia direta do seu Raimundo no meu posto. Se eu tiver como mandar essa amostra para o laboratório ainda hoje, bom demais.
Mas suponho que eu não tenho como. Eu posso, então, colocar essa amostra numa geladeira de material contaminado, viu? Não é geladeira de vacina, não. A maioria das unidades deveriam ter uma geladeira dessas, mas nenhuma tem. Então, coloque numa geladeira de material contaminado. Essa amostra pode passar por, no máximo, 7 dias. Se eu vacilar e demorar 8, 9, 10, a amostra está perdida. E só Deus sabe quando é que eu vou achar de novo esse paciente para coletar uma baciloscopia. E o tempo é fundamental aí. Pode ser que o bacilo já tenha feito, não é? Até um estrago ali naquele organismo. O transporte, né, dessa amostra, refrigeração. Essa amostra não pode ficar contra a luz solar, porque ela é termolábil. A luz solar pode prejudicar a qualidade da amostra. Então, esse transporte, pessoal, de uma unidade para outra, caixa de isopor, caixa térmica, igual essas de vacinas, com gelo reciclável. Do mesmo jeito que transporta vacina, eu vou transportar essa amostra. Isoporzinho, baterias de gelo, ou gelo desse comum, né? Claro, e a amostra lá dentro. Com, não é, a tampinha bem rosqueada dentro de uma sacola de plástico, tampa virada para cima. Pode continuar a dúvida? Só pegar uma aguinha aqui, um minuto. Vamos lá, perguntas? Pode seguir? Pode seguir, vai estar melhor agora. Tá no carro, dá para escutar um pouquinho mais. Pronto, beleza. Vamos continuar aqui. Esse slide aqui, eu sempre tenho uma incógnita com relação a isso, porque para enfermeiro gosta muito de cair. Para técnico, nem tanto, porque técnico não vai dar diagnóstico. Mas um dia desses, apiando umas provas aí, eu vi cair uma questão disso aqui. Mas vamos trabalhar. Clínico laboratorial, o diagnóstico. Eu acho que vocês já conseguiram pegar isso aqui. Para a tuberculose pulmonar, presta atenção, quando baciloscopia vier positiva, para me fechar o diagnóstico. 2 baciloscopias positivas fechou o diagnóstico da TB. A amostra de seu Raimundo da quinta-feira deu reagente, a amostra de seu Raimundo da sexta-feira deu reagente, cravamos que ele tem tuberculose. Suponha, pessoal, que só a amostra da quinta deu reagente e a da sexta deu não reagente. Eu não vou descartar o caso. Eu vou pedir uma cultura. A cultura é um exame ao qual eu vou criar um meio propício para a propagação ali do micro-organismo. E eu vou saber ali o nome dele, a quantidade e algumas culturas me dão até o antibiograma. Então, suponha que só uma baciloscopia das 2 veio reagente. Mas se o Raimundo tem uma cultura que me mostra que ali tem o Mycobacterium tuberculose, também fecha o diagnóstico de TB. Suponha que só a baciloscopia da quinta deu positiva. A da sexta não deu. Mas eu tenho uma raio-x ali que me mostra um desenho sugestivo de TB. A gente também vai fechar o diagnóstico do cara. Então, pegue isso aí. 2 baciloscopias positivas, tuberculose. Baciloscopia positiva com cultura positiva, tuberculose. Baciloscopia positiva com exame radiológico sugestivo, também fechou o diagnóstico de TB. Lembrem que eu já dei essa informação aqui para vocês hoje. Eu não posso descartar a TB se as 2 baciloscopias derem negativas. Porque às vezes, meu povo, tá na cara que é TB. Então, o que é que pode ter acontecido? Eu não coletei a baciloscopia da maneira devida, porque não tinha o catarro suficiente no pote, ou a secreção da via aérea superior, ou tinha muita saliva na amostra, ou eu não armazenei essa amostra da maneira devida, ou teve um erro no transporte. Rapaz, aqui está com muita cara que é TB, mas as baciloscopias deram negativas. Eu não vou descartar. O que é que eu vou fazer? Se as 2 baciloscopias derem negativas, suponha da quinta deu negativa e a da sexta deu negativa, mas o cara tem um exame radiológico sugestivo, o médico sabe olhar isso aqui bem direitinho, crava TB.
e ele também tiver alguns outros achados clínicos, alguns exames complementares, que dê para o médico cravar e iniciar o tratamento. Então, o que é que eu acho que pode cair para a prova de vocês? É que a gente não pode descartar a tuberculose se 2 baciloscopias derem negativas. Alguma dúvida? Slide importante esse aqui. E aí? Pode seguir? Alguém dá aí um time aí? Pode seguir? No microfone. Olha. Então, olha, a busca ativa de casos é fundamental. Toda doença infecto-contagiosa, eu tenho que investigar os contatos. Contatos são pessoas que convivem com o portador da doença. Porque, veja bem, aquele exemplo que eu dei de novo. Numa casa tem a mãe, tem o pai, tem 3 filhos. Se um dos filhos tiver ATB, certamente os outros membros da família terão pelo menos a bactéria necessariamente da doença. Eu vou trabalhar para não deixar a doença se propagar ali naquele meio. É melhor tratar um caso do que 5, não é verdade? Vamos supor que uma mulher tem sífilis. Se eu não tratar o parceiro, não adianta de nada basicamente curá-la. Porque o parceiro está contaminado. Ela vai voltar a ter relações sexuais com ele. Depois ela volta de novo contaminada pelo treponema pálido. Então, busca ativa é isso. É quebrar a cadeia de transmissão da doença. Ver onde é que eu vou agir para fazer isso. É na fonte, é na origem, é na via, na forma como se transmite. É em cima, não é do hospedeiro que é quem está sofrendo dano. Então, a busca ativa é fundamental. Tanto para TB como para hanseníase. Nós temos estratégias para as duas. Então, o slide diz aí para a gente que doentes de TB pulmonar com baciloscopia negativa, mesmo que tenham resultado positivo à cultura, são muito menos eficientes como fontes de transmissão. Eu já dei essa informação. Suponha que aqui eu tenho o seu Raimundo contaminado com TB com 2 baciloscopias positivas. E aqui seu José também diagnosticado com TB, mas que não teve nenhuma baciloscopia. Seu Raimundo é muito mais fácil de transmitir a doença do que o segundo aqui. Então, olha, busca ativa de sintomáticos respiratórios. A principal estratégia chama-se prova tuberculínica. Que eu vou dar uma puladinha aqui para explicar melhor para vocês. Ó, já ouviram falar nessa prova tuberculínica? Alguém? Sim ou não? Já vi. Despenca em prova. Despenca em prova, a gente tem que aprender isso aqui. Bora lá. Eu vou até voltar para mim aqui. Eu quero explicar isso aqui olhando de vocês. Para que serve a prova tuberculínica? A prova tuberculínica é a principal maneira da gente fazer busca ativa de casos de tuberculose. Para a criança, ela pode até servir como auxílio diagnóstico, mas a principal finalidade da prova tuberculínica é analisar o risco que uma pessoa tem futuramente de adoecer por tuberculose por ter entrado em contato com alguém que porta a doença. Suponha que eu estivesse dando essa aula aqui para vocês numa sala, não fosse pelo EAD, e vira essa boca para lá eu tivesse sido diagnosticado com tuberculose pulmonar. Gilvano, Silva, Alessandra e Helenilda teriam que fazer prova tuberculínica, porque a gente estava num lugar fechado, certamente um ar-condicionado, facilitando a dispersação de partículas, porque vocês podem não necessariamente naquele instante ter a doença, mas pelo menos a bactéria certamente sim. Vocês viram lá na fisiopatologia que não é da latência, a prova tuberculínica ela vai dar reagente em 90% dos casos de comunicantes. Então, como é que a gente faz isso? Olha como tudo é feito para confundir. A BCG, vacina Bacilo Calmette Guerin, né? Acho que é na aula de sábado que a gente tem vacina. A BCG ela tem como intuito proteger contra formas graves de tuberculose. A gente já viu que a principal é a miliar meningia.
A BCG é feita na inserção posterior do músculo deltoide, numa dosagem de 0,1 ml, seringa de 1 ml e agulha de 13 por 3,8 ou 13 por 4,5. A prova tuberculínica eu vou administrar no paciente um derivado proteico do Mycobacterium tuberculose aqui no antebraço esquerdo. Então pega a visão. BCG, inserção posterior do músculo deltoide, prova tuberculínica antebraço esquerdo. A dosagem da prova tuberculínica ela é 0,1 ml, exatamente igual à da BCG. Então eu vou aplicar a prova tuberculínica, suponho que eu apliquei em Giovanni. Eu vou dizer assim, Giovanni, venha de 48 a 72 horas aqui no consultório, mas por amor de Deus, não passe de 96, porque eu preciso verificar o tamanho da ferida da lesão que eu criei aplicando o produto. E é para criar uma lesão? Claro que é. Vocês sabem que quando a gente faz produtos na via intradérmica, tem que formar uma pápula. A pápula evolui para uma bolha. A bolha evolui para uma ferida. E a ferida evolui para uma coxa. Então é proposital aquilo aparecer. Giovanni foi com 96 horas. Eu peguei uma regrinha própria para isso e vou avaliar o endurado. Se o endurado der 1, 2, 3, 4 centímetros, ele é um reator fraco. Ele deu sorte. Ele entrou em contato com alguém portador de TB pulmonar, mas ele não adquiriu a bactéria. Reator fraco, eu não preciso fazer nada. Agora suponha que deu 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 milímetros. Reator forte. Nesse caso, Gilvando tem a bactéria que causa a tuberculose no corpo dele. Mas eu não vou deixar a doença se concretizar, porque eu vou quebrar a cadeia de transmissão. Eu vou fazer uma medicação chamada rifampicina, ele não vai adoecer. Deu para entender? Então é assim que a gente vai quebrar a cadeia de transmissão. É assim que a gente vai agir para diminuir a quantidade de casos. Né? A tuberculose é uma doença pandêmica. Desde quando o mundo é mundo, a TB tem um perfil pandêmico. Então, de novo, eu acho crucial vocês... Quer perguntar, Gilmar? Pergunte. Fernando, qual é o melhor teste? Esse daí vai fazer ou o que é de sangue, o interferogama? Macho, é assim, é SUS, né? Assim, o SUS ele tem uma lógica que a gente sempre vai tentar esclarecer o problema pelos meios mais baratos. Se os meios mais baratos não esclarecerem, a gente vai para os mais caros. Quando a gente pega a tuberculose, por exemplo, para diagnosticar, a baciloscopia é muito barata. Se as duas baciloscopias dão reagentes, não tem porque a gente pedir uma cultura que é mais cara, tá entendendo? Quando a gente vai para diabetes, por que a gente não pede logo a hemoglobina glicada de cara? Porque se o cara faz glicemias de jejum e a glicemia do indivíduo está normal, não tem por que eu pedir uma hemoglobina glicada para ele, tá entendendo? Porque o mais barato já me esclareceu. A prova tuberculínica também é um teste muito simples, um teste muito barato de se fazer. Em alguns locais, por exemplo, na cidade que eu trabalho, é centralizado, só faz em um canto. Na cidade eu acho que deva ter se brincar até um centro para tratar pessoas com TB. Muito difícil, uma área de saúde da família, a gente não ter 1, 2 ou 3 casos ali em andamento para a gente dar de conta. Mas assim, esse teste que você falou, já estudei ele, muito bom. Mas o que vai cair para tu é a prova tuberculínica. Pode ter certeza disso. Então respondendo. Não. Oi, pode falar. Esse pelo SUS? Exame. Até alguma vez, Gisele. Pelo SUS? Não, é particular, lá onde nós fez, aí só que parou de ter, aí agora faz tratamento o interferogama. Mas assim, o que é que vai cair para a turma? A prova tuberculínica, é que não precisa você me estudar o certo. O que é que vai cair é isso. Mas a lógica da prova tuberculínica é essa, meu povo. Sem tirar nem pôr. Vocês entenderam, eu não posso progredir se vocês não tiverem entendido isso. Deu para pegar? Eu quero que eu explique de novo. Não, deu para entender. Era só essa informação que eu sabia. Pode seguir o restante? Alguém dá um comando? Sandra, Lenilda? Pode seguir. É só uma dúvida.
Ou talvez. Eu estou insistindo em perguntar se pode seguir, porque eu acho tão chatinho explicar para uma tuberculina. Geralmente a pessoa fica com muita dúvida, mas então se pode. Aqui a tuberculina, eu basicamente aqui já expliquei aqui para vocês. Ó. No Brasil, a tuberculina usada é a PPRT. Isso aqui não vai cair, né? Que é a mesma coisa, por exemplo, na graduação. Aplicada por intradérmica, no terço médio da face do antebraço esquerdo, na dose de 0,1. Vai formar uma lesão que a gente vai avaliar de 48 a 72 horas, não podendo extravasar de 96. 2 a 8 graus Celsius. Mesma coisa de vacina. Eu acho que eu não tinha dado essa informação. E também não pode ficar exposto à luz direta, assim como a baciloscopia direta do SCAR. Olha como é que mede, ó. Isso aqui não vai cair, isso é coisa prática, né, ó. É uma regra específica, milimetrada, ó. A gente vai medir o endurado, viu? Não é o eritema, não. Ó, nesse caso aqui tá errado. Leitura falsa. A leitura correta é só o endurado palpável. Ok, bora para o tratamento. Pessoal, o tratamento da tuberculose é muito simples. Muito simples. A cartela é autoexplicativa. E a gente precisa explicar direitinho para o paciente isso, porque o paciente ele precisa aderir. Se o paciente não aderir ao tratamento, o desfecho geralmente não é positivo, não. Então, eu tenho que estar ali junto do meu paciente. Eu tenho que pedir para o meu agente comunitário de saúde também estar no pé, olhando se esse cara está tomando esses comprimidos. Bora lá. O tratamento da tuberculose, com exceção da tuberculose meningea, ele dura 6 meses. E como a tuberculose é uma doença bacteriana, esse tratamento vai acontecer a custas de antibióticos. Desde quando o mundo é mundo, desde que quando Walter Fleming, em 1929, descobriu a penicilina, nós sabemos que antibióticos batem contra bactérias. Tratamento da TB pulmonar, 6 meses. Primeiro a gente faz uma fase de ataque, que também pode ser chamada de intensiva. RHZE. Aqui é para facilitar o entendimento. O R, rifampicina. O H, isoniazida. O Z, pirazinamida. O E, etambutol. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol. RHZE. Pega essa visão. Por que eu tenho que ter um diferencial se é TB ou é pneumonia? Porque a pneumonia não usa nenhum desses antibióticos aí para tratar, não. Como é a dosagem? 150, 75, 400 e 275. Aqui eu vou ter um único comprimido com 900 miligramas. Aqui não é um comprimido do R, não é um comprimido do H, não é um comprimido do Z e nem um comprimido do E, não. As 4 substâncias estão em um único comprimido, porque eu tenho que fazer que o meu paciente tenha adesão ao tratamento e isso vai facilitar para ele, tá bom? O que é que define a quantidade de comprimidos que o paciente vai tomar? É o peso. O peso tem que ser acompanhado em toda consulta. Vocês viram que perder peso é até critério diagnóstico. Se o paciente pesa mais do que 50 quilos, ele toma 4 comprimidos. Se ele pesa entre 36 e 50, ele vai tomar 3 comprimidos. Se ele pesa de 20 a 35, e tem paciente que tem isso, ele toma 2 comprimidos. Isso aqui por um período de 2 meses. Os próximos 4 meses é um período mais de light para o paciente, porque é só uma manutenção. Esse paciente ele não precisa mais nem da isoniazida, nem do etambutol. O tratamento vira só RH 150/75, um comprimido de 225 miligramas. O esquema também é o peso. Se ele tem mais do que 50 quilos, eu espero que ele tenha, porque ele vai ganhar peso na medida que ele começa o tratamento. Ele toma 4 comprimidos. De 36 a 50 quilos, ele toma 3 comprimidos. E abaixo de 35 quilos, ele toma 2 comprimidos. Quando ele termina o 6º mês de tratamento, pessoal, a gente tem, não é, como olhar para ele e dizer, você está de alta. As baciloscopias que antes davam positivas, agora dão negativas. Esse paciente ele agora está ganhando peso, não tem mais sudorese noturna, não tem mais febre ao final da tarde.
tem um exame radiológico que não mostra mais lesões oriundas de TB. Então o médico chega e dá alta ali, o paciente tem que fazer um churrasco. 6 meses, né, tratamento puxado, tem que comemorar. Agora, olha, o que é que lasca aqui? Algumas diferenças. Em crianças menores de 10 anos, a gente não usa o etambutol. É 2 meses de RHZ e 4 meses de RH. Pegue isso. Crianças menores de 10 anos, são 2 meses de RHZ e 4 meses de RH. Outro ponto, na TB miliar meningia, é 2 meses para ataque e 7 meses para a manutenção. Eu vou até deixar a tela preta aqui para riscar, porque riscando eu creio que se pega melhor. Só um minuto. Ficou... Deixa eu abrir fogo. Só um minuto. Ficou preta a tela aí? Ficou. Pronto, então vamos lá. Suponha que é um cara que vai tratar TB pulmonar. Então, nos 2 primeiros meses, eu vou fazer as doses de ataque. R, H, Z, E. Rifampicina, zoniazida, pirasidamida, etambutol. 150 mg de rifampicina, 75 de isoniazida, 400 de pirazinamida e 275 de etambutol em um único comprimido, totalizando 900 miligramas. Lembra, os 4 antibióticos estão em um comprimido só. Eu quero que o paciente tenha adesão ao tratamento, então isso facilita muito. Já pensou se fosse um comprimido para rifampicina, um para isoniazida, um para pirazinamida e um para etambutol, o tanto que ia complicar. Um cara pesando mais do que 50 quilos, ele teria que tomar 16 comprimidos durante o dia. O critério é o peso. O cara com mais do que 50 quilos, ele vai tomar 4 comprimidos. Depois eu venho para a fase de manutenção, 4 meses. Agora ele não toma mais pirazinamide nem etambutol. Ele vai tomar rifampicina e isoniazida. 150 mg de rifampicina e 700 de isoniazida, totalizando um comprimido ou uma cápsula de 225 mg. Também, né, um único comprimido, a adesão ao tratamento tem que continuar firme, tá certo? Então, olha, aqui o que é que acontece? O peso continua valendo como critério de quantidade de comprimidos. Mais do que 50 quilos, o cidadão vai tomar 4 comprimidos. Entre 36 e 50, ele vai tomar 3. Abaixo de 35 quilos, 2 comprimidos. As peculiaridades. Se o indivíduo for uma criança menor do que 10 anos, ele não toma etambutol. É 2 meses de RHZ e 4 meses de RH. E se for uma TB miliar meningia, o tratamento dura 9 meses. 2 meses para o ataque e 7 meses para a manutenção. Dúvida com relação ao tratamento? Perguntas? Pode seguir, tratamento tranquilo? Ei, Fernando, agora que eu vi agora, é que naquele tava, tinha botado, foi 200, eu acho que foi 225 que tinha botado, né? Aí dava só... É 275, viu? É 275, né? Tá bom. Tá. Aí o que é que lasca com relação se o cara abandonar? Gilvanda, Helenilda, Kilvia, Alessandra, vocês têm que ficar atentos ao seguinte. Quando o cara começa o tratamento,
2 meses, ele vai começar a ganhar peso, ele para de tossir, ele não tem mais sudorese noturna, ele não tem mais febre ao final da tarde. Aí vai entender que ele está curado, que ele está melhor, ele vai achar que tá bom, mas não está não. Deixa isso acontecer não. Porque se ele abandonar o tratamento, a bactéria depois ela volta muito mais poderosa que um dia já foi. O tratamento da tuberculose é considerado abandonado quando ele passa 30 dias sem tomar antibiótico. Aí tem que começar do zero. E aí ele já não estava tomando aqueles antibióticos em um único comprimido. Mas será que agora ele vai tomar essa porrada de antibiótico aqui dessa lista aqui? Eu acho muito difícil. Inclusive tem alguns aqui que são intramusculares, né, como a streptomicina. Eu acho muito difícil. Então tem que trabalhar para ele completar o tratamento no esquema básico. Então quando a tuberculose ela é multiresistente, que isso vai acontecer após o abandono, a bactéria não vai ser morta pela rifampicina e a isoniazida. Aí o bicho pega, viu? Aí o bicho vai pegar. Os bacilos da TB vão sofrer mutações. Tá entendendo? Vão sofrer mutações. Se a gente fazer o tratamento todinho, corretinho, todos esses bacilos, os mutáveis e os não mutáveis, serão eliminados. Mas se esse tratamento ele for abandonado ou tiver muita falha, esses bacilos vão ficar dominantes e aí o leite azeda, viu? Então, onde é que eu quero falar com isso? Se o tratamento for feito certinho, 2 meses para ataque, 4 meses para manutenção, a gente vai conseguir limpar o organismo do cara. A gente vai matar bacilo tanto resistente como não resistente. Agora, se o cara fizer o tratamento falhoso ou abandonar o tratamento, a bactéria vai ficar dominante e aí não tem muito o que fazer mais não. Olha essa informação. O tratamento para TB multiresistente pode durar 18 meses. 18 meses. O cara não estava fazendo o tratamento com 6. Imagine com 18. E outro ponto, suponha que o seu José aquele tem uma TB multiresistente. Ele passa para seu Raimundo, uma TB também multiresistente. Seu Raimundo já vai começar com uma TB extremamente agressiva com um tratamento para 18 meses, tá bom? Então é uma patologia que a gente tem que ter muito rigor no tratamento. Mas é muito rigor mesmo. Aqui eu mostro, né, a precaução. A precaução para a tuberculose é uma precaução para aerossóis. Então, eu vou ter que usar as medidas da precaução padrão que eu tomaria para todo e qualquer paciente, mas aqui entra a diferença do uso da máscara PFF2N95 pelo profissional. Se eu entrar em contato com algum paciente com TB pulmonar que não está em tratamento sem ser com essa máscara, eu corro o risco de me contaminar. Porque essa máscara PFF2N95 é aqui fruto dos aerossóis, que são as partículas, né, liberadas quando você tosse, fala ou espirra. No caso da TB é 1. Então eu vou, não é? Se for no hospital, o paciente tem que estar no quarto privativo. O paciente pode utilizar uma máscara cirúrgica, mas eu, na condição de profissional, eu vou utilizar uma máscara PFF2N95 para prestar assistência para ele. Outro ponto importante, o cara quando começa o tratamento da tuberculose, ele precisa ficar em isolamento. Acho que essa informação vocês já até sabiam. Eu sempre brinco que esse isolamento não é igual no Big Brother não, né? Um quarto branco só bota a comida de água por um buraco. Não, esse isolamento é o cara ficar sem estudar, sem trabalhar, ficar um pouquinho assim mais restrito, mas não totalmente isolado, e usar a máscara. Esse é o isolamento. Então, suponha que o cara foi diagnosticado com TB hoje, dia 1º de maio, começou o tratamento hoje, ele fica de atestado até o dia 15, no dia 16 ele volta a trabalhar normalmente. Ele volta a fazer tudo o que antes ele fazia. Trabalha e estuda sem limitação alguma. Ele não transmite mais, mesmo sendo portador da doença. Então, essa é a informação que a gente tem que disseminar, porque o pessoal ainda tem um olhar muito todo com quem tem TB, né? Inclusive, você não pode nem chamar o cara de tuberculoso, dá um processo do tamanho do mundo, né? Que é uma denominação muito pejorativa, né? O tuberculoso ali, né? Igual hanseníase, né? Você não pode chamar uma pessoa com hanseníase de leprosa, né? É o bacilo de Hansen que a pessoa tem, né? Hanseníase também é uma doença
que tem cura, né? O tratamento é um pouco mais extenso, os casos multibacilares pode demorar até 1 ano. Vamos dar aquele intervalo que já é tradição, 8 e 2. Quando for 8 e 15 para 8 e 20 eu retorno e a gente continua, tá bom? Hanseníase. Só desligar a câmera e o microfone, tá bom? Você não sai da live não. Não vou nem sair da live que eu estou pelo computador. Beleza? Só dar um intervalozinho.
deu intervalo, tinha que terminar às 8h30. Quando eu saio, não, tô cansado. Amanhã nós viemos. Alguma coisa aí.
Você não para de paparicar, Alexandre, né, Renato? Seu rapaz tem um pingo de juízo. Coisa boa ele não aprontou, né? Fala comigo, moleque. Me conta o que aconteceu. Celular à noite. Até de noite. Você tá vendo do patrão. O pessoal critica, né? Se o patrão não cria emprego, não vai ter o governo. E também, presidente, não é de dia ou de maio, dia do trabalhador. E eu gostaria de homenagear a este trabalhador da fome e desejar um feliz dia do trabalhador. A desejar a este guerreiro que levanta cedinho todos os dias para ganhar o seu ganha-pão. Gostaria de declarar esta homenagem a esta pessoa maravilhosa, guerreira, trabalhadora e humilde. E dizer que você é um exemplo para toda a sociedade. Que Deus te abençoe e continue te dando força e saúde para você. Feliz dia do trabalhador. Todos os meses, Brasil. Se você não é que queria acertar. A gente agora com os médicos da Dona Nete. Esse foi o chão. Palma. Olá, internauta. Of the king of power does never get down. Olá.
por aí? Vamos lá, para começar? Vamos embora, né? Então, ó, agora falar da hanseníase. Se você entendeu tuberculose, se você entendeu hanseníase, a hanseníase é até menor. Como eu falei para vocês, é bem a terceira vez que eu digo isso só hoje. A gente sempre estuda uma comparando a outra. São doenças, infelizmente, co-irmãs. E assim como a hipertensão e a diabetes também são. Então, a hanseníase também é uma doença causada por uma bactéria chamada bacilo de Hansen, o Mycobacterium leprae. Olha como é, né? Na tuberculose é bacilo de Koch, né? O Mycobacterium tuberculose. A hanseníase, ela também é transmitida pelo ar. E o leigo, né, acha que a hanseníase, por lesionar a pele do paciente, ela é passada pelo contato, mas não. A hanseníase, ela é pega quando o cara tosse, fala ou espirra, só que ao invés de aerossóis, é liberado no ambiente gotículas. Também já falei bastante sobre isso. Os aerossóis são partículas que medem menos do que 5 micras, e as gotículas já são partículas que medem mais do que 5 micras. Na tuberculose são aerossóis, na hanseníase são gotículas. Veja bem, a forma de atender um paciente com hanseníase muda com relação também à máscara, né? Que na tuberculose você viu que eu, como profissional, tenho que utilizar a PFF2 e, né, na hanseníase a gente pode utilizar uma máscara cirúrgica da comum. A hanseníase também é uma doença de notificação compulsória e também uma patologia de investigação obrigatória que eu também tenho que quebrar a cadeia de transmissão da doença. Agora, olha como, eu gosto de dizer essa frase, as coisas elas são feitas para nos confundir. Na tuberculose, a gente usa a prova tuberculínica, né, como principal forma de fazer busca ativa e quebra na cadeia de transmissão. Na hanseníase, a gente vai fazer BCG no paciente. São as únicas possibilidades da gente fazer segundas dosagens de BCGs nos nossos pacientes, é se eles forem comunicantes de hanseníase e multibacilar, porque as hanseníases paucibacilares, elas não são hanseníases transmissíveis. Então vamos aqui projetar o slide. Está aparecendo aí o slide, pessoal? Sim, Fernando. Pronto. Então vamos aqui. Vamos aos sintomas. Fundamental a gente saber isso. Vamos direcionar para o que cai. Sintomas da hanseníase são manchas, placas, caroços, tubérculos que perdem sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. Desde quando o mundo é mundo, esses são os principais sintomas da hanseníase. A hanseníase, meu povo, é uma doença de diagnóstico clínico. Eu não preciso nem um exame para saber que o cara tem hanseníase. Um enfermeiro bom, ele não deixa passar um caso de hanseníase despercebido na frente dele. Ele vai fazer um exame físico ali bacana, pautado em características musculares, tegumentares, né, e esqueléticas. Tem que fazer também uma baita de uma entrevista, né, para o levantamento de sintomas. Mas continua sendo esses os principais sintomas da hanseníase. Se eu pegar não é algo quente ou frio e colocar em cima da lesão, o paciente não vai conseguir reconhecer. Chumacinho de algodão e bater em cima da lesão, ele também não consegue perceber porque ele perdeu o tato. Se eu entregar uma caneta na mão de um paciente que tem hanseníase, por exemplo, igual eu estou com essa na mão, possa ser que ele jogue a caneta para um lado, possa ser que ele jogue a caneta para o outro, e ele não consiga perceber que ali está tocando numa caneta. E por fim, ele perde sensibilidade dolorosa. Eu vou pegar alguma agulha, alguma coisa e futucar a lesão, e ele não vai sentir dor. Então a gente tem que entender algumas coisas, não são só manchas. Também podem ser placas, caroços, tubérculos, nódulos. Lesão de hanseníase, ela não descama. Lesão de hanseníase, ela não tem pelo em cima. Isso é um diferencial para a gente saber, pessoal, porque são muitas das doenças que acometem a pele, são muitas as doenças que acometem o tegumento. Um paciente com hanseníase, ele também pode ter logo oftálmico, que é a queda da pálpebra.
Um paciente com hanseníase, ele tem problemas em nervos importantes que podem comprometer movimentações, principalmente em regiões articulares. Paciente com hanseníase, ele tem dedo em garra. Paciente com hanseníase, ele tem muita coisa para a gente observar ali nele, tá bom? Então aqui tem os slides, né, mostrando aqui alguns sintomas, mas os principais continuam sendo manchas, placas, caroços, nódulos, tubérculos, que perdem sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. Agora vamos para cá. Formas e não é tratamento. Veja bem. A hanseníase, o diagnóstico, eu já dei essa informação, ele é clínico. Eu não preciso de nenhum exame para saber que o cara tem hanseníase. Um bom exame físico, uma boa entrevista, união de sintomas e sinais, a gente consegue cravar. Eu vou pedir alguns exames na frente para confirmar que não é aquele cara não é alguma hanseníase multibacilar, se ele apresentar inicialmente menos do que 5 lesões. Olha isso aqui, é isso que vai cair na tua prova. A hanseníase, pessoal, ela pode ser paucibacilar ou multibacilar. A hanseníase paucibacilar quer dizer que eu tenho uma hanseníase mais tranquila, uma hanseníase com poucos bacilos. Esse paciente ele vai ter 1, 2, 3, 4 ou 5 lesões. O exame físico de quem tem uma potencial hanseníase é feito com um paciente nu, porque essas lesões elas gostam de aparecer em partes íntimas. E se eu limito isso, possa ser que eu não faça a contagem correta das lesões. Então, se o paciente ele tem inicialmente 1, 2, 3, 4 ou 5 lesões, ele tem ali uma hanseníase paucibacilar. Ok. Se o paciente ele tem mais do que 5 lesões, a hanseníase dele ela é multibacilar. Já na hanseníase multibacilar, eu tenho muitos bacilos. Muitos bacilos. O que é que você precisa entender? Que a hanseníase paucibacilar, ela não é transmissível. Se o cara tem uma hanseníase multibacilar, ele não transmite para ninguém. Já a hanseníase multibacilar, ela é transmissível. É aqui que eu vou ter a hanseníase passando de uma pessoa para a outra. Muito importante esse slide. O tempo de tratamento, 6 meses para as hanseníases paucibacilares e 1 ano para as hanseníases multibacilares, tá certo? As hanseníases paucibacilares, elas podem ser tuberculoide, como está vendo escrever, indeterminada. E as multibacilares, elas serão dimorfas ou vichovianas. Deixa eu voltar para mim aqui. Olhar para vocês. Ó, vamos lá. Devagarzinho para vocês compreenderem. Eu já estou cansado, que eu cheguei de viagem. Eu estou até com a marcha mais lenta. Ó, como é que eu vou fazer o diagnóstico da hanseníase? Ele é clínico. Vou conversar com o paciente, levantar sintomas. Vou fazer o exame físico para levantar sinais. Cheguei à conclusão que o cara tem hanseníase. Eu preciso saber se essa hanseníase ela é pauci ou ela é multibacilar. Hanseníase paucibacilar, o paciente tem 1, 2, 3, 4 ou 5 lesões no corpo dele. Mancha, placa, caroço, tubérculo, nódulo, perdeu sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. Numa hanseníase paucibacilar, poucos bacilos, não é transmissível. O cara não passa essa hanseníase para ninguém. O tratamento dura 6 meses. 6 meses. E ela é ou do tipo indeterminada ou do tipo tuberculoide. Agora, se a hanseníase ela for multibacilar, eu tenho muitos bacilos. Já são hanseníases transmissíveis. E esse paciente ele terá mais do que 5 lesões no corpo. Essa hanseníase, presta atenção, o tratamento vai durar 1 ano. 1 ano, grava isso. E ela será dimorfa
ou vichoviana, que é a pior que tem de todas. Então, quando vocês forem estudarem uma dica, façam uma tabelazinha, colocando essas diferenças entre as hanseníases PBs, falsos bacilares, e MBs. Bora de novo. Falso bacilar, pouco bacilo, até 5 lesões, não transmissíveis, tratamento dura 6 meses, tipos, tuberculose ou indeterminada. Multibacilar, muitos bacilos, transmissíveis, tratamento dura 1 ano, do tipo de morfa ou vichoviana. Alguma dúvida nessa caracterização inicial? Não, aí Tem que entender tá isso ok aqui. aí. Tem que entender isso aqui por amor de Deus. Beleza. Agora vamos para algo que cai demais. Preste atenção nisso aqui. Eu preciso pedir para os pacientes que têm hanseníase paucibacilar um exame chamado de baciloscopia dérmica. Aí você pode me dizer assim, o Fernando está delirando, porque ele acabou de dizer que não precisa de exame para diagnosticar hanseníase, e ele agora me fala que tem que pedir uma baciloscopia dérmica. Essa baciloscopia dérmica não é para diagnosticar a hanseníase. Eu já sei que o cara tem a hanseníase. Essa baciloscopia dérmica é para mim saber se o caso inicialmente paucibacilar, ele continua paucibacilar ou ele vira multibacilar. Preste atenção nisso. Suponha que eu examinei seu Raimundo e detectei 3 lesões. 3 manchas que perderam sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. Inicialmente é uma hanseníase paucibacilar. Poucos bacilos, não transmissível, tratamento durando ali 6 meses, do tipo tuberculose ou indeterminada. Nesse caso, eu tenho que pedir uma baciloscopia dérmica. Esfregaço, aqui ó, de cartilagem, orelha, cotovelo, locais que tem pouca circulação. Locais que tem pouca circulação são locais frios e o bacilo de Hansen adora esses locais. Prejudica principalmente, se cai mais na prova do enfermeiro, as células de Schwann, sistema nervoso periférico. Então, por isso que é coletada, né, a baciloscopia dérmica, a amostra de orelha ou cotovelo. Se a baciloscopia dérmica ela der positiva, ela der reagente, esse cara ele tem hanseníase multibacilar, mesmo tendo somente 3 lesões. Isso você tem que aprender. Se a baciloscopia dérmica ela der reagente, a hanseníase inicialmente paucibacilar vira multibacilar. E hanseníase multibacilar ou é dimorfa ou é vichoviana. Agora, suponha que eu examinei seu Raimundo e eu vi 7 lesões logo de cara, eu não preciso pedir baciloscopia dérmica para ele, porque eu já sei que ali é uma hanseníase multibacilar, com mais do que 5 lesões. Então, a baciloscopia dérmica é para mim entender se aquela hanseníase inicialmente paucibacilar, ela continua paucibacilar ou ela vira multibacilar. Então, colocando aqui uma situação de dia a dia, né? Gilvano está atendendo seu José. Gilvano viu que seu José tem 2 lesões. Então, Gilvano estudou comigo e sabe que 2 lesões é paucibacilar. Mas ele vai precisar pedir a baciloscopia dérmica para ele. Pediu a baciloscopia dérmica, ela veio reagente. Esse caso que inicialmente era paucibacilar vira multi. Deu negativa, paucibacilar continuou sendo paucibacilar. Isso determina o tempo de tratamento, meu povo. Olha a diferença, paucibacilar são 6 meses. Multibacilar, o tratamento é 1 ano. Olha o tempo, já olha o tamanho da repercussão se esse diagnóstico for feito de uma maneira errada. Então, ó, para diagnosticar paucibacilar, tem que ter menos do que 5 lesões e baciloscopia dérmica negativa. Multibacilar, menos do que 5 lesões com baciloscopia dérmica positiva, ou basta o cara ter mais do que 5 lesões ali no seu corpo. Temos que compreender isso. Tá bom? Alguma dúvida? Não, deu para entender. O resto, também é chatinho isso. Sabia disso? Alguma dúvida?
essa questão da baciloscopia despenca. Pois vamos para o tratamento. Ó, o tratamento da hanseníase, se for paucibacilar, dura 6 meses. Se for multibacilar, ele dura 1 ano. Agora eu vou vir com a novidade. Não é uma novidade que isso aqui já faz tempo, mas como o pessoal tem muito hábito de estudar essas doenças, cai na prova eles acabam errando. Olha, antigamente, quando eu ia tratar hanseníase, eu tinha uma cartela para tratar os casos paucibacilares e eu tinha uma cartela para tratar os casos multibacilares. Hoje, pessoal, é uma cartela só para tratar tudo. Mas eu preciso explicar como era antes para você entender como é hoje. Esse slide mostra aqui as formas, né, da hanseníase. Então, se for paucibacilar, essa hanseníase ou é tuberculose ou é indeterminada. Se for multibacilar, ou ela é do tipo dimorfa ou ela é do tipo vichoviana. Então, olha isso aqui. Se eu entregar uma cartela do tratamento de hanseníase, meu povo, para um leigo, eu tenho para mim que ele vai saber como é que toma-se esses comprimidos. Porque essa cartela ela é toda autoexplicativa. Eu costumo dizer que o tratamento mês para quem tem hanseníase, ele sempre é fevereiro, igual o anticoncepcional, né? 28 dias. A cartela, ela vem organizada da seguinte maneira. Dia 1, dose mensal supervisionada, que o cara toma o comprimido com o enfermeiro vendo. E do dia 2 até o dia 28, a gente chama de dose diária auto-administrada que o cara toma em casa, idealmente o agente de saúde observando. Na hanseníase paucibacilar, o tratamento era feito só com 2 antibióticos, com a rifampicina e a dapsona. Olha a rifampicina aqui aparecendo de novo, né? Era utilizada no tratamento, é utilizada no tratamento da tuberculose, né? Então tem muito a ver, né? Tudo é bacilo, então ela serve realmente. Na dose mensal supervisionada, o cara toma 2 comprimidos de rifampicina e 1 de dapsona. É uma dose de ataque isso aqui, viu? Vai para cima mesmo. Já do dia 2 ao dia 28, o cara vai tomar 1 comprimido de dapsona todo dia. Então entenda, o tratamento da hanseníase paucibacilar era assim, uma cartela que vinha, né, subdividida para 28 dias, no dia 1, dose mensal supervisionada, do dia 2 ao dia 28, a diária auto-administrada, a mensal supervisionada, 2 comprimidos de rifampicina e 1 de dapsona, e a auto-administrada todo dia 1 comprimido de dapsona. Eu consideraria o cara curado se ele tomasse 6 doses diárias auto-administradas em 9 meses. Então, olha como é mais tranquilo o tratamento da hanseníase, não é verdade? Porque vocês viram que o abandono de tratamento na tuberculose são 30 dias sem tomar medicação. Na hanseníase, o que é que acontece? É mais light, né? Se ele conseguir me provar que tomou pelo menos 6 doses mensais supervisionadas em 9 meses, ele será declarado curado ao fim desse tempo. O porquê que a gente não vai levar em consideração para o critério de alta as auto-administradas? Porque a dose mensal supervisionada ela é uma dose de ataque. Agora, é claro que eu vou estimular o meu paciente a fazer o tratamento certinho, a tomar também as auto-administradas, e se o tratamento dura 6 meses, ele conseguir concluir as cartelas em 6 meses, tá entendendo? Agora vamos para o tratamento da multi, né? Então, é mais pesado, tem que ter mais antibiótico, aqui a gente tem a novidade da clofazimina. Só que é a mesma coisa, pessoal, o mesmo esquema, 28 dias, no dia 1, dose mensal supervisionado, o enfermeiro vendo, e do dia 2 ao dia 28, a gente vai trabalhar as doses diárias auto-administradas. Aqui muda uma pequena coisinha no esquema. Na dose mensal supervisionada, são 2 rifampicinas, são 1 dapsona, e entra 3 clofazimina. Aqui o enfermeiro vendo o cara engolir. 3 clofazimina, 2 rifampicina e 1 dapsona. E do dia 2 ao dia 28,
o cara vai tomar uma rifampicina e uma dapsona. A clofazimina entra só na dose de ataque. Então, pegue isso. Aqui na multibacilar, o tratamento dura no mínimo 1 ano. Ele tem que tomar 12 doses mensais supervisionadas em 18 meses para ser declarado curado. Agora, é claro, eu não vou levar essa informação a grosso modo, estimular o cara só ir tomar mensal supervisionada. Não. Eu tenho que trabalhar para ele fazer o tratamento completo. Se for em janeiro, de janeiro a janeiro, tomando certinho esses comprimidos mensal supervisionados de arauto administrada. Essas hanseníases multibacilares aqui, dimorfas e vichovianas, elas gostam de dar o que a gente chama de reação rancênica no paciente. Reação rancênica no paciente, o corpo do cara fica deformado. Mas é uma reação que às vezes a gente aguarda que ela surja. Aí a gente vai responder essa reação rancênica com uma medicação que ela já tocou o terror aí, principalmente em grávida, chamada talidomida. Não sei se vocês já ouviram falar nessa medicação. Grávida não pode nem ver uma caixa de talidomida porque ela é teratogênica. O que é teratogênica? É a grávida tomar e o bebê vir mal formado, o bebê vir com alguma coisa faltando. Inclusive, na caixa da talidomida, antigamente era assustadora, que parecia aquelas mensagens que vinham em carteira de cigarro. Mas a talidomida não é do tratamento comum da hanseníase. A talidomida a gente só vai utilizar nos casos de hanseníases multibacilares em pacientes com reações hansênicas, tá bom? Então, pega essa visão, pega essa informação. Então, vou até voltar para mim. Pálse bacilar, tratamento durando 6 meses. Tratamento durante 6 meses. Só parar aqui. Tratamento durante 6 meses. Cartela da pálse bacilar, mensal supervisionada. Rifampicina, 2, né? E uma dapsona. De arauto administrado do dia 2 ao dia 28, um comprimido de dapsona. Em 6 meses ele tem que tomar 9, né, mensais supervisionadas. Já na multibacilar, tratamento 12 meses, tem que tomar 12 mensais supervisionadas em um intervalo de 18 meses. E aí, né, o cara toma na mensal supervisionada 3, né, clofaziminas, 2 rifampicinas, uma dapsona. E na diarauto administrada, ele vai tomar do dia 2 ao dia 28, uma rifampicina e uma dapsona. Agora, para a gente fechar, era daquele jeito. Hoje em dia, todas as hanseníases estão sendo em atualização. Nem tanto, já tem um tempo, mas tem gente que ainda não sabe. Todas as hanseníases estão sendo tratadas com a cartela multibacilar. Independentemente de ser pálse ou multi, todas as hanseníases estão sendo tratadas com as cartelas multibacilares. O porquê que o Ministério da Saúde designou isso, meu povo? Porque existe muita falha no diagnóstico da hanseníase. Tem muito médico, tem muito enfermeiro que trabalha dando diagnóstico e que diz que o caso é pálse bacilar, quando na verdade o caso é multi. Tem demais. E isso compromete o paciente, meu povo. Isso compromete demais o paciente. Então, hoje, é só uma cartela para tratar todo tipo de hanseníase. É a cartela multibacilar. Mensal supervisionada, 3 rifampicina, 3 clofazimina, 2 rifampicina, uma dapsona e alta administrada do dia 2 ao dia 28, uma rifampicina e uma dapsona. Esse é o tratamento da hanseníase. Então, para a hanseníase, o que eu aposto que cai é isso. Não vejo outra coisa que não seja isso. Quem causa bacilo de Hansen, né, Mycobacterium leprae. A diferença, né, para a tuberculose é que hanseníase é gotícula e tuberculose é aerossol. Questão da máscara, ali na precaução, porque hanseníase é para gotícula, máscara cirúrgica. Tuberculose é para aerossóis, máscara PFF2. A questão da sintomatologia. A questão também, não é, de você entender que não são só manchas, também pode ser placa, caroço, nódulo, tubérculo. A questão de você saber da buscativa de casos. A questão de você entender que a gente usa BCG, não é, para quebrar a cadeia de transmissão. Também saber a diferença entre pálse e multibacilar, pálse até 5 lesões, multi mais de 5, pálse não transmissível, multitransmissível, pálse bacilar 6 meses o tratamento, multibacilar 1 ano,
paucibacilar, tuberculose indeterminada, multibacilar dimorfa, vichoviana, paucibacilar precisando de baciloscopia dérmica, porque se a baciloscopia dérmica der positiva, se o paciente tem uma banda de uma mancha, a gente já classifica como multi. Para ser paucibacilar tem que ter menos do que 5 lesões de baciloscopia dérmica negativa. Entender que o bacilo de Hansen adora região fria, por isso quer orelha e cotovelo para baciloscopia, prejudicando o sistema nervoso periférico, células de Schwann. Todas as hanseníases sendo tratadas hoje com cartela multibacilar. Mensal supervisionada, vamos sapecar no peito desse paciente, na verdade dentro do estômago. 3, né, clofazimina, 2 rifampicina, 1 dapsona. Do dia 2 ao dia 28, botar o agente de saúde para trabalhar. 1 rifampicina, 1 dapsona, tomando 12 cartelas no intervalo de 18 meses. Cara curado. Claro que o ideal é terminar o tratamento dentro dos 12 meses, certo? Não se contentar só com mensal supervisionado, alta administrada também. Então a gente saúde para ver o cara engolindo esse bendito desse comprimido. Dúvidas? Pergunta sobre hanseníase. Um caso de hanseníase multibacilar, quando o cara se cura, é para fazer um churrasco também, viu? A equipe de saúde da família. Dá muito trabalho, viu? Muito trabalho mesmo. Pergunta. Pois não. Tanto a TB como a hanseníase, se for na área hospitalar, precisa ficar em isolamento por quanto tempo na prática? Sim, o isolamento, você primeiro tem que saber que o isolamento para um é diferente do isolamento para outra, né? Porque na tuberculose o isolamento é para aerossóis, na hanseníase é para gotículas, né? Isso vai diferenciar do que? Na máscara que você, profissional, vai usar. Na tuberculose você vai ter que usar uma PFF2, porque a PFF2 ela filtra aerossóis que são menores do que 5 micra. Na gotícula, você tem que usar, pode usar uma máscara cirúrgica mesmo, porque a máscara cirúrgica ela filtra, certo, o bacilo de Hansen, que é maior do que 5 micra. Mas o ideal, né, nos dois casos, é que seja quarto privativo, mas a gente sabe que dificilmente tem quarto privativo. Se não tem, colocar pacientes com micro-organismos semelhantes em clínicas semelhantes, dando, né, um espaçamento de 1 metro entre leito a leito, tá entendendo? Quarto, né, de preferência com pressão positiva. É cheio, né, Isso é uma aula de biossegurança. Eu queria ter colocado biossegurança acho que eu não coloquei no cronograma, mas deem uma olhada, por favor, nisso aí que cai. A questão é da cadeia epidemiológica da transmissão das doenças, a questão dos isolamentos. Tem precaução padrão, precaução para gotícula, para aerossol, para contato, empírica, tá entendendo? Mas assim, a tuberculose, a gente inicialmente fazia precaução empírica, né? Porque enquanto não sai o resultado das baciloscopias, a gente não tem certeza de que é ela. Então, precaução empírica é quando a gente peca pelo excesso, mas não pela omissão, né? Então, eu vou atender o paciente com a máscara PFF2. Se for tuberculose, então eu fiz certo, eu estava protegido. Se não for tuberculose, né, eu estava protegido, era mais do que deveria, né? Porque eu estava com a PFF2. Se não for tuberculose, então é gotícula. Então a questão do isolamento é isso, né? Então dentro do hospital o cara fica lá, né? Certo? 15 dias. Depois que ele começa o tratamento, se ele começar o tratamento, for diagnosticado tuberculose hoje, ele começar o tratamento com 15 dias, esse tratamento, né? Ele já sai do isolamento, ele já pode voltar a trabalhar, estudar, fazer o que ele bem entender, porque ele não transmite mais a doença. Mais alguma dúvida? Esclareceu? Vou fazer assim, pessoal. Vou dar uma descansada. Eu tô só o pó hoje. Eu passei o dia todo na estrada hoje. Resolvi passar o feriado aqui em minha cidade aqui. Peguei bem umas 4 tópicos para chegar. Eu tô abatidozinho hoje. Aí sábado a gente tem manhã de tarde, domingo de manhã de tarde. Nem precisa dar uma acelerada. Eu tô devendo 2 aulas a vocês. Eu vou pagar no sábado, viu? Amanhã a gente começa 8 horas, né? Bater ali. Essa hora a gente faz geralmente 2 horas de aula. E à tarde, 1 hora da tarde, beleza? Gravado aqui, deu 1 hora e 51 minutos de live. Pois show, vamos dar uma descansada, valeu. Bom feriado aí. Até sábado, se Deus quiser.